Olá, gente, estou passando aqui para compartilhar com vocês uma reflexão que eu tenho feito, uma meditação que tem me levado a uma transformação profunda a respeito da palavra de Deus, e eu quero dividir isso com vocês, eu quero compartilhar com vocês. Eu gostaria de levar vocês a essa reflexão com uma pergunta, perguntando para vocês: quem é que te governa? Essa foi uma pergunta que está no meu coração, que eu venho meditando, que eu venho pensando, e eu quero dividir com vocês. Quem é que te governa? Essa é uma pergunta onde eu quero falar mais sobre isso com vocês, e quero também falar com vocês sobre uma expressão, uma frase que diz assim: a tragédia de ser governado por você mesmo. Então essas duas coisas eu quero chamar a sua atenção, e no livro de Juízes, no capítulo 19, 20 e 21, enquanto eu estava lendo essas passagens, eu comecei a ficar realmente chocado ao ler esses textos, porque no conteúdo de Juízes 19, 20 e 21 acontece muitas coisas que eu vou dividir aqui com vocês, mas que realmente me chocou, realmente me assombrou. E eu fiquei ali, perguntando para o Senhor, pensando o que aquilo significava. E eu quero ler com vocês Juízes, capítulo 19, verso 1, que diz assim: naqueles dias em que o povo de Israel não tinha um rei para governá-los, um levita foi morar bem longe, para os lados dos montes de Efraim, e amancebou-se com uma jovem de Belém de Judá. Eu vou dar continuidade aqui nessa narrativa, resumindo na verdade a história, porque a história é grande, mas a história resumidamente é assim: um levita, como diz a escritura, ele sai da sua terra e ele vai morar num lugar bem longe, nas montanhas de Efraim, e lá ele conhece uma moça, ele se ajunta com essa moça e passa a viver junto com ela. E o resumo da história é que ela traiu ele, ela foi embora para a casa do pai dela, ele quis ir atrás dela para se reconciliar com ela, para voltar com ela novamente, e ele foi até a casa do pai dela, ele voltou com ela, o pai dela insistiu para que os dois ficassem lá, mas eles estavam decididos a voltar e habitar no lugar onde eles habitavam, e então eles, ao voltarem, rumo à sua casa, eles, no meio do caminho, um servo dele, algo que chama a atenção é que um dos servos dele dá a sugestão deles pararem e irem repousar, ficar numa cidade, e ele não aceita aquela cidade. Ele fala sobre outras duas cidades que ficavam no território de Benjamim, e aí então, quando eles estão em uma dessas cidades, chamada de Gibeá, no momento que eles estavam lá, eles não conseguem hospedagem, ninguém hospeda eles, até que um idoso hospeda ele na casa deles. E quando eles estão lá na casa, entretidos, a escritura fala assim que chegaram homens perversos, homens vadios, homens maus, que começaram a importunar eles, começaram a querer invadir a casa, porque eles queriam ter relação sexual com aquele homem, com aquele levita. E o dono da casa insistiu para que eles não tivessem, ofereceu até mesmo as filhas dele, e também ofereceu até a mulher, a moça que estava com o levita. Por fim, de tanto importunar, o levita pega e entrega aquela moça foi entregue na mão daqueles homens daquela cidade, e aquela moça, ela foi violentada, ela foi estrupada durante toda a noite, e então, após ser estuprada, ela foi até a frente da casa daquele homem idoso, e lá na frente da casa daquele homem ela morreu. E então a notícia se espalha por todo Israel, o próprio levita vai mandar mensagem para todas as tribos de Israel para avisar que ela havia morrido e a forma como ela tinha morrido. E isso gerou uma complicação muito grande, isso gerou um ajuntamento de todo Israel para poder tirar satisfação e entender o que havia acontecido. E então, quando eles foram atrás dos responsáveis, dos culpados por aquilo, a tribo de Benjamim se negou a entregar os culpados por aquilo, e então ali começou uma guerra terrível, e essa guerra acabou resultando em milhares de mortes. Se você ler o capítulo 19, 20 e 21, você vai ver isso. Milhares de mortes, e até mesmo chegou a quase a extinção de toda a tribo de Benjamim por causa desse ocorrido, por causa desse fato. O que eu quero chamar a sua atenção é para o último verso que está lá em Juízes 21, 25, que diz assim: naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. E esses dois versos lidos, do começo aí ao fim desses três capítulos, apontam para uma realidade que nos dá um entendimento e nos mostra uma real necessidade a respeito dessa palavra. E são duas necessidades que eu quero chamar a atenção de vocês. A primeira é que nós precisamos de um rei para nos governar. Essa é a primeira coisa que me chamou muita atenção.
A segunda coisa que me chamou a atenção é que, sem ter um rei, vamos fazer o que nos parece direito, o que nos parece bom. E então essas duas coisas me fez pensar e eu até me fiz uma pergunta, né, sobre esse primeiro ponto. Por que Israel não tinha um rei? E na verdade eu pude perceber que na verdade Israel tinha um rei. Israel sempre teve um rei e o rei de Israel é Deus. Porém, Israel não reconhecia, não acreditava, não guardava essa verdade. Eles tinham esse rei, mas não reconhecia esse rei como o rei deles, e isso fez com que eles não acreditassem, não guardassem essa verdade. E aí a gente chega ao entendimento, né, olhando a escritura de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que Deus é rei. E isso significa que ele tem o direito legal de exercer governo, de exercer domínio. Ele tem o direito legal por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele faz. Ele tem o direito de ser rei, ele tem o direito de dominar, ele tem o direito de governar. E a partir disso, então, ele é digno e ninguém pode negar esse direito que ele tem de fazer isso, de exercer o seu domínio, de exercer o seu governo e de reinar. Uma outra observação que eu fiz a respeito do segundo ponto é que fazer o que parece direito é uma coisa muito perigosa. E eu vou falar o porquê. Porque alguém pode se perguntar por que fazer o que parece direito se torna uma coisa perigosa. É porque a resposta está em Provérbios 4:12. Eu encontrei essa resposta ao meditar e entender quando Provérbios 14:12, na verdade, diz: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. E no verso 16, no capítulo 16, verso 25 diz: há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final, conduzem à morte. Então essas duas verdades são claras e elas mostram que tudo que aconteceu do Juízes capítulo 19 ao verso 21, toda essa história, todas as escolhas, todas as ações e reações e acontecimentos e consequências que tiveram foi por causa desses dois motivos. Desde a escolha do levita até as escolhas e as atitudes dos benjamitas fizeram com que essas duas realidades a qual eu citei ficassem demonstradas claramente e tivessem um resultado terrível, um resultado horrível, que foi a morte de muitas pessoas e que foi até mesmo a questão de quase ter a tribo de Benjamim extinta da descendência de Israel. Então, nesse momento, eu quero perguntar para você, carinhosamente para você, fazer essa pergunta ao seu coração e perguntar para você a seguinte questão: o que tem te governado? Essa pergunta eu fiz para mim, essa pergunta está no meu coração e eu faço para você. O que tem te governado? Por quê? Independente da sua resposta, se a sua resposta é se o que tem te governado é Deus, ou se o que tem te governado é outra coisa, ou se é você mesmo, eu quero te chamar para que você possa, primeiro, acreditar, receber e que você possa reconhecer o Deus da Bíblia como seu rei. E a partir disso, você entrar nessa realidade onde você se torna um filho desse reino, onde você permanece nesse reino e onde você passa a viver nesse reino numa nova ordem de coisas. Você passa a receber a maior de todas as recompensas, que é ter a presença do rei, e não somente a presença do rei, mas ter a sua paz, a sua sabedoria, a sua alegria e a sua vida sem fim, a sua vida eterna. Esse é o primeiro chamado, que você acredite, que você receba e que você reconheça o Deus da Bíblia como o rei da sua vida. O segundo chamado é para que você rejeite e recuse a ideia de ser governado por você mesmo. Por quê? Porque governar a si mesmo é você seguir o seu próprio caminho, a parte de Deus. É você ser o seu próprio rei. E no primeiro momento isso parece ser uma coisa muito boa, parece ser uma boa opção de se viver, uma coisa legal. Porém, depois, no final, isso com certeza vai te conduzir a consequências ruins, como eu coloquei aqui, terríveis, de confusões, de escolhas erradas, de tristezas, de caos, de destruições e de morte. E com certeza não é isso que você deseja para você e não é isso que o Senhor quer para você. Então eu estou aqui para te fazer um convite, para compartilhar com você algo que está no meu coração, porque eu entendi que tudo aquilo que eu recebo, eu preciso guardar comigo, eu preciso cultivar e eu preciso dividir. E o que eu quero dividir com vocês é essa verdade, de que o Rei está te convidando para a sua presença, o Rei está te convidando para o seu reino, o Rei quer que você conheça a sua beleza, a sua dignidade, a sua majestade, o seu poder e a sua justiça, e entender que não há outro como Ele.
Sabe, essa é a verdade que está pulsando no meu coração nesses dias e que eu compartilho com vocês e desejo que fique gravado no coração de vocês. Guarde isso no coração de vocês. O que tem te governado? Quem te governa? E sobre a tragédia de ser governado por você mesmo. Que fique no seu coração que nós precisamos de um rei para nos governar. E que sem ter um rei, nós vamos fazer aquilo que nos parece direito, mas que com certeza vai nos levar para um caminho que não é bom, um caminho que não é legal. Eu quero compartilhar isso com você e quero deixar com você uma oração para que essa palavra se torne verdade na minha vida e na sua vida. Eu quero orar junto com você, se você puder, faça isso comigo. Pai, em nome de Jesus eu oro para que essa verdade revelada na Tua palavra possa ficar viva, Senhor, em nossos corações. Deus, que nós possamos compreender que nós precisamos de um rei, alguém que nos governe, alguém que domine sobre as nossas vidas, para que a gente não viva pela nossa própria caminho, pela nossa própria direção, pela nossa própria vida. Que o Senhor, Pai, nos abençoe, sendo o nosso rei, se tornando o nosso rei, e que o Senhor abençoe, Pai, para que a gente não siga sendo governado por nós mesmos, seguindo a nossa própria vontade e o nosso próprio coração. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração, e que todas as pessoas que estiverem ouvindo isso possam ser edificadas e abençoadas, fortalecidas em nome de Jesus. Amém e amém.